terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Mas nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Esse capítulo até o verso 10, capítulo 5. Você deve grifar, marcar o verso 10. Nós vamos chegar lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, despidos, não? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos, agora nota bem isso aí, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É o verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Senhor, só tua misericórdia pode nos colocar de pé aqui, Senhor. Se não fora
esta misericórdia, nós teríamos sido consumidos, eu teria sido consumido. Portanto, aceita a nossa gratidão. Pedimos perdão, agradecemos pela cura e pedimos que estes milhares que estão nos ouvindo sejam abençoados, já com a leitura que fizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. Então você marcou todos os 10 versículos, mas destacou o verso 10 para você. Isso é bom. Mas vamos ver ainda o corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Em Romanos capítulo 8, verso 29, está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Isso aí combina perfeitamente com o que o mesmo apóstolo escreveu aos Efésios, sobre a eleição e a predestinação. Guardemos. A palestra deve ser ouvida com muito interesse, com muita atenção. Aliás, toda a pregação. Aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Casa perfeitamente com Efésios, capítulo 1. Porque os que dantes conheceu, antes da fundação do mundo, também os predestinou. A eleição mostra de onde viemos, e a predestinação mostra para onde nós estamos indo. Então, se tem uma coisa importante para você se ocupar, é isto. Se ocupar com sua predestinação, com sua eleição, com sua predestinação. E, por isto, conduzindo o seu corpo dentro desse parâmetro divino que é ser filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Então está aqui, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Como ele é, nós seremos, não é? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito da graça é o primeiro filho. O primeiro filho é o primogênito. E falando da graça, aquele que gerou, hoje te gerei, no ventre de Maria, não? Foi ali que começou o princípio da criação de Deus, se tratando de filho, devemos focalizar esse assunto com calma, com precisão. Então, tem gente que tem a preocupação e cria um ismo sobre o princípio da criação. Mas isso é quando Deus gerou o seu filho no ventre de Maria. Quer dizer, quando Deus se encarnou, aquele que era um halo
lá na eternidade, milhões e milhões e milhões de anos, ele veio a ser filho. Ele era filho. E no pensamento de Deus, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes de nascer. Deus não é sujeito ao tempo. Então, a fim de que ele seja o primogênito, foi isso, do novo nascimento. Porque Jesus é o portador do novo nascimento, do homem, da nova criatura. O irmão Branham diz o seguinte, que o nosso espírito não muda. É estranho, né? O nosso espírito não muda. Cuidado. O que muda é a natureza do espírito. Isso esclarece muita coisa dentro desse campo. O nosso espírito não muda. Muda a natureza do espírito, que é a alma. Aí ela domina, ela dirige, é o homem da máquina, se tratando do cristão. E que tem um primogênito, é o irmão nosso mais velho, então vamos dizer assim carinhosamente. Nosso primeiro irmão da graça, primeiro da igreja gentia, Jesus. Você é irmão de Jesus. Nós somos irmãos mais novos. Importante. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, nós vamos ver: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Olha, aí já entrou para outro assunto. Quer dizer, acrescentou, já vai para aqueles que morreram. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Isso aí, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós temos enfatizado muito 1 Coríntios 15, porque ali encontra a justificação da fé. Encontramos o homem terreno, o homem espiritual. Né? Então veja, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. A corrupção que se refere é o apodrecimento, desfazer da carne, ser consumido pelos vermes, como disse Davi. Semeia-se em ignomínia, em cansaço, em tristeza, em angústia, em depressão, às vezes. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ah, meu Deus, eu não suporto mais, mas não deixo de crer, não deixo de ouvir, não deixo de ler, não deixo de ir à igreja, não deixo. Semeia-se em fraqueza. Quando estou fraco, estou forte. Não disse. Essa é a profundidade
altura, largura e comprimento. Isso que deve ser visto à luz da palavra. Então, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Isso tem a ver com um corpo celestial, um corpo que não terá feridas, nada pode lhe tocar para causar fraqueza. Semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós temos essa leitura como a leitura oficial do culto fúnebre. Então, ali Paulo diz: mas todos seremos transformados, iguais aos que ressuscitaram, em corpos espirituais. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Tal o terreno, tais os terrenos. Qual o terreno, tais os terrenos. Mas qual o espiritual, tais os espirituais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do Adão, da Eva, assim traremos também a imagem do celestial. Quem é o celestial? Jesus Cristo. Jesus. Graças a Deus. Nós perguntamos, onde cabe a dúvida? A dúvida é uma cunha, a cunha racha. Onde cabe a dúvida sobre a sua procedência? Tendo consciência da procedência, você não baixa o seu nível ao nível do natural, da pessoa que é natural. Então ela está irritada, nervosa, xingando, te humilhando. Você não baixa o nível, porque você tem uma procedência. Uma procedência celestial. Se você vai discutir, você baixa o nível da pessoa. Por isso, o irmão Brana disse que Deus não discute, e nem os seus filhos. Seus filhos não discutem. Não discutam. Agora, em Filipenses 3, 20, é outro texto que eu gosto muito dele, ligado a 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o maior conforto do crente. O ministério do Espírito Santo, específico, é consolador, paráclito.
iluminar, consolar. E uma característica de que você tem mente celestial é que você aceita o consolo do Espírito Santo. E às vezes você vem machucado para a igreja, nos seus sentimentos, mas você aceita o bálsamo do Espírito, a consolação do Espírito. Quando você canta um hino na cozinha, aquilo amacia o que está crespo, está rígido. Unta, é unção. A criança dormindo ali, ressonando, é um bálsamo para você. Seus filhos, seu marido, sua esposa, não tem uma coisa que transmite mais paz. Ver um amado da gente dormindo, ressonando. O sono é uma coisa que fala do outro lado. Shakespeare diz que o sono é o princípio da morte. Mas ele é tão bom. No Salmo 127, ele fala para não preocupar, sentinela pode falhar e tudo, mas ele, o Senhor, dá o sono tranquilo. Agora você vê o filho que estava com a dor, uma coisa, e daí a pouco ele está ressonando. Que paz, que unção, é óleo, é o Espírito Santo. Se você prestar atenção, o Espírito Santo não é espalhafate de vida, não. As águas profundas não fazem barulho. Sereno, sereno. A terra cai em descanso. Quem passa a noite no mato, então, tem essa experiência tremenda, como muda, assim que tudo para. E é hora de amaciar a vida, o rígido. Filipenses 3:20. Mas a nossa, você fala então, é minha, a minha. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com tudo que nós desejamos, tudo que nós aspiramos. O mundo está investindo na educação. Tem que ser, tem que estudar, é obrigado a estudar. É obrigado um curso técnico, pelo menos. Ser apto em alguma coisa, ser especialista em alguma coisa na vida. Mas nós somos especialistas no essencial. Não.
o cientista vê em planetas e fenômenos na astrologia, na astrologia, e o outro é o cientista. Astronomia, e vê planetas e pode prever um eclipse muito tempo antes. Uma passagem, eu lembro quando anunciaram a passagem do cometa Halley. Mas foi expectativa, e tinha tanta notícia sobre aquilo. E passou. Nós temos até irmão aqui chamado Halley. Como chamou a atenção, né? Mas tem uma coisa, vocês podem ver tudo, tem aparelhos os mais sofisticados possíveis, mas a Esmeraldina saudosa tinha um muito superior. Você tem um muito superior que pode ver além, muito além, porque você vem daquele de lá, você vem daquele halo, você vem daquele Deus. Então, o que é você com a lua? Sim, uma noite luarada, você fazer uma serenata de hinos para a sua amada. Bonita a lua, ela governa a terra, os plantios, as podas, a maré. A lua nova, a maré fica agitada. Mas fazer o que na lua? Mas a nossa cidade. E João, em Apocalipse capítulo 20, 21, ele deu até a medida daquelas pérolas, rios de cristal, o ouro, as pedras que os homens nem conhecem. João viu tudo. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, e ele viu tudo. E tem uma coisa, irmãos, o sétimo anjo viu também. Ele veio de lá. Nós viemos de lá. Nós iremos para lá. Compensa sujeitar esse corpo. Compensa sujeitar as paixões desse corpo. Compensa sujeitar o sistema nervoso, acalmar. Compensa sofrer o dano. Mas a nossa cidade, que cidade? Cidade maravilhosa? Eles chamam no Rio de Janeiro de cidade maravilhosa, tem dó. Eu fui lá 2 vezes, me desculpa, o que tem de bom aí é só os irmãos. O que tem de maravilhoso aí é só os irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus.
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, dores, tosse, corizes, viroses e doenças as quais não podemos citar. São tantas. O mundo está doente. Toda a cidade está carente de hospitais. Estão carentes todas as cidades. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aí é onde o irmão Branham pregou possuindo todas as coisas. Possuir é sujeitar. Dá o tempo para o tempo, que o tempo responde o tempo, e tudo acontecerá. Tudo acontecerá. Não há nenhuma promessa bíblica que não tenha se cumprido aquelas que eram para se cumprir, as que são para estar cumprindo neste momento, e as que hão de se cumprir. Não há uma que falha. Deus não falha, suas promessas não falham. Que poder sujeitar a si a morte, ela vai ser sujeitada. Jesus parece que falhou com Marta e Maria, suas amigas, hospedeiras. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido. Estava sepultado há 4 dias, agora você calcula um corpo, um cadáver, numa sepultura há 4 dias. Eles punham uma pedra tampando aquilo ali, a rocha. E Jesus disse simplesmente isso. O que vocês podem fazer, façam. Espera aí, está mandando tirar a pedra? Isso vai dar dor de cabeça terrível na gente. E eles colocam na história de Jesus, próprio Jesus tampou o nariz. Que mau cheiro terrível. Eu já enfrentei isso, mau cheiro de cadáver que passado da hora. É o pior de todos. Mas de repente, Lázaro sai para fora, sujeitou à morte. A alma dele veio. O espírito veio de volta, como se liga uma lâmpada. E o mau cheiro foi sendo levado pelo vento, e o cheiro do unguento tomou conta.
com poder de sujeitar a si todas as coisas. O último a ser sujeito é a morte. Onde está o seu aguilhão? Em 1 João capítulo 3, verso 2, está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. Olha a sua procedência. Olha o seu nível. Eles dizem para diminuir as pessoas: o que vem de baixo não me atinge. Tudo às vezes tem um sentido. Depende da maneira que está sendo aplicado. Mas, na verdade, o comportamento diz exatamente isso, que vem de baixo não me atinge. Amados, agora somos filhos de Deus. Acorda. Filho de Deus, filha de Deus, filha de Abraão. Jesus encontrou a mulher encurvadinha no sábado. Ele pôs a mão na cabecinha dela e ela foi fazendo isso. Os que não tinham nada para dar para ela, durante 18 anos, começaram a condená-lo por ter feito aquele dia de sábado. Ele falou: mas escuta, vocês são hipócritas, em outras palavras. Vocês tiram o jumento que cai lá no buraco, o boi cai no buraco no dia de sábado, e agora eu liberto essa filha de Abraão, filha de Deus, presa por Satanás há 18 anos. Há 18 anos, tem presa. A carne se prende. E aí então fica tudo sujeito a signos e a paixões e a tentações. Satanás não faz muito esforço para tentar uma pessoa que está exposta. Mas agora somos filhos de Deus. E tem uma coisa, João disse: e ainda não é manifesto que havemos de ser. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque, assim como é, o veremos. Nós só podemos vê-lo se formos iguais a Ele, semelhantes a Ele. Isso é grande demais, gente. Guarda isso. Seu coração guarda tudo. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus. Dá glória a Deus.